Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live especial hoje, que a gente vai falar de um assunto muito legal, de interesse de todos, que é a atividade física, que é os jogos, as brincadeiras. E aí eu até mudei hoje aqui a introdução, começar com essa música gostosa. Era uma vez. E acabava tudo em lanche, um baio quente e talvez um arranhão. O pessoal está chegando, nossos professores convidados também estão aqui. A gente vai falar hoje bastante sobre um tema muito importante nesse período de quarentena. Nós vamos falar do impacto da atividade física, vamos fazer uma relação com as tecnologias, e os professores vão, ao vivo também, sugerir atividades. Legal, né? Essa música, né? Faz a gente voltar no tempo, naquele tempo gostoso das brincadeiras antigas. E quando cresce, quer voltar do início. Do carrinho de rolemã, do elástico, do pega-pega, do pique, da bola, da travinha na rua. Essa música tem tudo a ver com esse tempo, né? E também tem a ver com o nosso tema. Vamos lá, a música está muito boa, mas vamos começar então. Essa música tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje, essa nova geração, essa geração da tecnologia. O que está acontecendo com essa moçada de hoje? Por que eles não estão fazendo atividade física? Hein? O que está acontecendo? Então, se você quer saber e conhecer um pouquinho, fique com a gente hoje aqui nessa live que a gente vai falar para vocês, tá bom? Outra questão também, pai, mãe, os amigos que estão aí. O seu filho tem passado muito tempo hoje na tela? Tem passado muito tempo hoje aí no celular, no videogame, tá? Isso é bom, é ruim? Qual é o tempo que ele precisa? Vamos falar disso também, tá? Você sabe também qual é a importância do brincar? Você acha que o brincar é só para recrear, para entreter, para se divertir? Não, né? O brincar tem muito mais coisas. Se você quer saber, fica aqui com a gente nessa live também, tá? Então, para começar aqui essa live especial, gostosa, que é agradável, eu já vou trazer aqui para vocês o meu amigo, o professor Jomar, que já está com a gente aqui na live. Boa noite, Jomar, seja bem-vindo. Boa noite, Luciano, boa noite a todos. Prazer imenso estar com vocês aqui, poder falar um pouquinho de algo que a gente gosta muito, né? A gente vivencia ainda e procura oportunizar aos nossos alunos, aos que são próximos a gente. E esse momento de muita felicidade para mim e te agradeço de antemão pela oportunidade, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Jomar, seja bem-vindo. O Jomar é professor do SESI, professor de Educação Física, do Colégio Coque Cooperativo. O Jomar também foi atleta, sempre esteve aí no meio do esporte, é um defensor também da atividade física como nós, e vai hoje aqui tocar essa live com a gente aqui nesse bate-papo bem descontraído para a gente falar de um assunto, de um tema muito importante, com o objetivo de trazer informação e de contribuir com as famílias, né, Jomar? Esse é o nosso objetivo, né? Levar informação para o pessoal. O pessoal está chegando, olha que legal, ó. Que legal. Tem aqui alguns alunos, nosso amigo Jamel jogou muito, hein? Muito, grande Jamel. Jamel também está chegando aí. Eu vou trazer para a live o professor Hugo daqui a pouco, mas eu vou soltar uma enquete aqui para o pessoal. Jomar, vou soltar uma enquete. Eu pensei o seguinte, eu pensei nos pais, nos familiares que estão assistindo, responder uma questão para nós aqui, ao vivo, e a gente poder interagir, tá? E a questão é simples. Pessoal, ó, a questão é simples, ó, presta atenção. O que o seu filho pediu de presente para você este ano? Então, vamos colocar aqui. O que os seus
filhos querem receber de presente? Então, essa é a pergunta da nossa enquete para a nossa live, e o pessoal pode interagir e responder, e aí depois a gente vai chegar no tema que a gente quer. Vou trazer aqui o professor Hugo, e aí a gente já vai começar a entrar no nosso tema, nos nossos assuntos, tá bom? Não. O pessoal está chegando agora, nós estamos aí com um número legal aí de pessoas. Pessoal, vamos compartilhando, vai dando aí, vai deixando aí as perguntas, que a gente vai colocando ao vivo aqui, ó. Olha, nós temos aqui a Maria de Soledad, boa noite. Vou colocar aqui o comentário dela aqui. Jomar, você consegue visualizar, né? Pelo Consigo. Facebook. Que legal, obrigado. Obrigado, Maria, pela sua participação. Nós temos aqui o teu atleta também, olha, o Pablo que é atleta aqui. Atleta Pablão. Do professor Jomar, muito bem, Pablo. Finíssima. Legal, o pessoal tá chegando. Bom, vamos receber aqui também o professor Hugo, que vai participar com a gente. O professor está pronto aí para entrar ao vivo aí? Como você está, Hugo? Está se organizando lá o Hugo? Então vamos lá. Olha, pessoal, o tema então de hoje nós vamos falar de jogos e brincadeiras, movimento, atividade física para as crianças, tá? Então, eu, o Jomar e os demais professores vão entrando aqui ao vivo, vão fazendo pergunta para a gente e a gente vai respondendo e vai de alguma maneira contribuindo aí. Nós temos a Marta também, a Marta, coordenadora do CAIC, sempre presente. Obrigado, Marta, boa noite. Pela participação. Boa noite. Muito legal. E, Jomar, o que é essa nova geração, né? Porque como a gente começou o tema aqui com a música, né? Uma vez, a gente começou nessa vibe aqui das brincadeiras do passado, e a geração de hoje não tem essa cultura, né? Não tem essa cultura. O Jadir está aqui, pode falar, pode concluir. Professor. Exatamente, eu venho de uma geração que a gente jogava bola na rua, brincava de bola na rua, brincava de pega-pega na rua, esconde-esconde, queimada, e a gente não tinha materiais, então a gente colocava barbante numa árvore na outra para poder jogar o vôlei, né? E as brincadeiras eram assim, a gente se divertia muito. Eu tive uma infância, costumo dizer que assim, muito rica nesse sentido, né? E como você bem disse, a atividade física, a brincadeira, ela tá longe, né? Só de ser uma recreação, né? Ela tá longe de ser algo só nesse sentido. A gente sabe que a atividade física, a brincadeira, o jogo, ele traz para a criança diversas situações que estão envolvidas aí no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito legal. Perfeito, Jomar, perfeito. É nessa linha mesmo. Vamos receber, então, aqui o professor Jadir. Seja bem-vindo. Boa noite. Pessoal, desculpa aí, foi difícil de entrar aqui no link, mas agora estou aqui à disposição. Vamos aprender um pouco aí. Vamos, que isso. Obrigado pela sua participação. Professor Jadir, professor de Educação Física da rede pública, professor docente também na Faculdade Anguera de Leme, né? Certo? Professor, e com know-how, experiência aí, especialização também na área de condicionamento físico, de treinamento esportivo e de nutrição, que me surpreendeu também. Eu não falei também o currículo do Jomar, mas o Jomar também tem um currículo, a especialização na área de fisiologia do exercício, de treinamento, condicionamento também. Nós estamos com uma equipe aqui hoje, fera, um time forte, né? Time forte esse aí, né? Legal, Jadir, seja bem-vindo. Então nós vamos falar, olha, de a importância do brincar. Vamos esclarecer para a família, para o pessoal que está nos assistindo, que o brincar não é só para entreter, mas é uma ferramenta de aprendizado, né? Vamos também falar sobre a importância da atividade física e vamos fazer uma relação aí com a tecnologia, até porque essa geração nova hoje está muito focada, muito voltada para essas questões da tecnologia, né? Então a gente vai trazer. E o mais importante também é levar algumas atividades práticas. Eu sei que vocês estão aí
gravando vídeo, montando aula no computador, professor aí virando youtuber, e a gente para levar atividade prática para as crianças, né? Isso é muito legal. Então, vamos sugerir de uma forma bem clara, né, bem simples, para que eles possam entender, e para que a gente possa contribuir para aumentar o nível de atividade física das crianças. Porque os dados, as pesquisas que a gente tem hoje mostram que a inatividade física está aumentando muito, né, professor Jadir? Exatamente, Luciano, Jomar. E a primeira coisa que me vem à cabeça é o conceito disso tudo, tá? Porque muitas vezes os pais, as mães, eles compram brinquedos, vários brinquedos para as crianças, e às vezes esquecem o mais importante, que é brincar com as crianças, tá? Tem uma estudiosa, Yoshida Kishimoto, ela fala sobre o que é brincar, o que é brinquedo e o que é jogo. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu pego um brinquedinho desse daqui e coloco ele na frente da criança, ele só é um brinquedo, ou seja, ele só é um objeto, tá? O que é a brincadeira, então? A brincadeira é o momento que essa criança pega esse carrinho e começa a brincar, por exemplo, fazendo o barulho do carrinho. Isso é brincadeira. Da mesma forma, quando nós estamos brincando de pega-pega, se você tiver 10 crianças, e você falar que vai brincar de pega-pega e ficar todo mundo parado, não teve a brincadeira, que é o essencial, que é o mais importante disso tudo, tá? Que é o que vai nos ajudar a colocar essa criança em movimento. Então, isso é de suma importância. Para isso, precisa, sim, de que os pais, os tios, brinquem com essas crianças também, ou pelo menos estimulem, tá? Só de estar presente ali é de suma importância, porque vai fazer com que essa criança, ela haja. Então, a brincadeira nada mais é do que a ação, tá? Quando ela pega a brincadeira, quando ela pega o brinquedo, qualquer seja, ela pega uma caneta e finge que é um foguete, você tem aí você engloba o mundo da imaginação, tá? Isso vai fazer diferença no cérebro da criança, tá? Vai colocar ela em movimento, tá? E vai fazer com que num futuro breve aí, nós tenhamos menos pessoas com portadores de necessidades mórbidas ou de doenças crônico-degenerativas, tipo diabetes, tipo pressão alta, tá? Então, o que precisa, a meu ver, o que precisa é nós, educadores, os pais, os avós, tá? Apresentarem algumas brincadeiras para as crianças. Tá? Então, não é necessário que ela deixe de brincar de tablet, deixe de assistir a televisão. É importante que ela tenha uma rotina que faça com que ela brinque de tudo um pouco, tá? E que aí, nesse caso, aí, vamos colocar um pouquinho mais de ciência nisso, quando a criança brinca, ela tem no cortical dela, ela vai aprender, tá? Eu até costumo dizer que a criança, ela aprende muito mais brincando do que se você colocar ela ali num caderno, tá? numa matemática. Então, é importante a educação física. A gente tem visto agora, talvez, assim, as disciplinas que menos, entre aspas, são importantes durante o ano letivo, são as que mais ajudam a criança nesse tempo de pandemia. Por exemplo, educação física, artes e música. Então, a gente tem ali uma gama de coisas, de fatores nessas disciplinas que fazem com que a criança ela se movimente, que ela consiga sair da inércia. Tá? Então, na verdade, só para terminar, na verdade, é importante que nós estimulemos as crianças, os pais principalmente. Tá? E que a educação física, quando o pai e a mãe vê essa criança brincando de esconde-esconde, brincando de pega-pega, lá na aula de educação física, que eles tenham em mente que elas estão trabalhando o intelecto dela. Tá? Eu costumo até dizer que a palavra psicomotricidade, a palavra psi significa a parte emocional, a sílaba co significa cognitivo, o motrite significa movimento e idade significa as faixas etárias das crianças. Então, é importante também que nós, professores de educação física, saibamos, no momento que nós estamos trabalhando com essas crianças,
detectar a faixa etária para colocar as atividades importantes para essas crianças. Tá? Qual que é a atividade importante? É a atividade que a criança gosta e também uma atividade que faça com que ela reflita o movimento. Isso é importante também. Perfeito, Jadir, muito bom. E a gente até abriu fazendo uma enquete, falando um pouco, né, nessa linha, né? Então, o que o seu filho quer receber de presente? Então, a gente está fazendo essa enquete aqui, induzindo aqui a participação do pessoal, para a gente poder fazer essa relação com o brinquedo, não é? Porque o brinquedo de criança continua sendo a bola, a corda, o arco, o brinquedo, o carrinho, a boneca, porque esse é o brinquedo de criança que vai, como você disse, estimular a imaginação, que vai fazer ela criar um cenário, né? Isso vai contribuir com uma criança criativa, por exemplo, além de outros benefícios, né? E as crianças, hoje, elas passam muito tempo se entretendo com o jogo virtual que tira um pouquinho essa autonomia dela, né? Porque o jogo, ele já te induz ali a fazer as coisas ali já programadas, né? E a criança, ela tem, nessa faixa etária, ela tem que aprender a ter autonomia, a começar a se virar, né? E como você trouxe aí essa questão, o brincar vai contribuir com tudo isso, mas o brincar com o brinquedo, o brincar com o movimento, né? Então é nessa linha aí. Vamos ver se o pessoal participa na enquete, a gente responde aqui. O que o seu filho pediu de aniversário? Ou de aniversário, ou de Natal, último Natal, a gente quer saber, porque faz parte do roteiro, né? Para a gente entender, né? Porque a gente pedia o quê? Pedia bola, né? Pedia um jogo de tabuleiro, aqueles jogos de tabuleiro, que às vezes custava caro, né? Às vezes não era acessível, mas a gente queria aquele jogo de tabuleiro, que também é legal, tem interação, tem socialização, né? Mas, então nós vamos falar muito de tecnologia, nós vamos voltar nisso daqui a pouco, mas para passar a palavra para o professor Jomar, eu vou pedir para ele entrar, então, no tema, porque depois, pessoal, a gente vai ter a participação dos demais professores, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho no assunto prático do jogo, né? Do jogo propriamente dito. Então, enquanto o pessoal está chegando aqui, eu queria que o professor Jomar falasse um pouquinho, e o Jadir já deu essa ponte também, professor Jadir, quais os benefícios, então, professor Jomar, a gente pode citar de uma maneira bem prática, né? Quais benefícios que a criança está adquirindo quando ela pratica atividade física de forma regular, né? Ou seja, quando aquela criança é ativa. Ela é ativa, ela brinca, ela joga, ela participa. Então, quais os benefícios que essa criança tem, professor? Luciano, até fazendo um gancho com o professor Jadir disse, e sabiamente, né? Tem um estudo da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, que eles comprovaram, né, que crianças que brincam, que fazem atividade física, elas se tornam crianças mais inteligentes e com melhor memória, né? Então tá aí para comprovar que a atividade física, né, o ato de brincar, de jogar, não é só o físico, né, que vem sendo trabalhado, até porque se fosse só isso já seria um grande benefício, mas não é só, né? Eu costumo dizer para os alunos na escola que quantas vezes eles tomam decisões dentro de uma brincadeira de pega-pega, quantas vezes eles tomam decisões dentro de um jogo ou dentro de um esporte, né? E para tomar essas decisões é necessário que eles pensem. E dentro de um esporte, né, dentro de um jogo, como a gente sabe, esse raciocínio ele precisa ser não só assertivo, mas como rápido também, né? Então a criança, durante o momento da brincadeira, do jogo, da luta, da ginástica, do esporte, dos temas que envolvem educação física dentro da escola, e a gente não está pautando só dentro da escola, né, no contexto geral, ela toma decisão a todo e qualquer momento, ela raciocina, ela pensa a todo momento, né? E as brincadeiras coletivas, brincadeiras, jogos ou esportes, né, estimula muito esse tipo de situação. Eu costumo dizer muito assim para eles, por exemplo, no jogo de basquetebol, né, quando você recebe uma bola, você recebeu uma situação, um problema ali. E você precisa resolver esse problema. Só que no jogo de basquete,
Você não tem 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos para pensar sobre essa situação, o problema. Você precisa raciocinar de forma rápida e de forma assertiva, né? E eu brinco muito com eles, digo assim, vocês conhecem o Batman, né? O Batman tem um cinto, e nesse cinto do Batman, ele tem várias ferramentas que o tiram de diversas situações. Então, quando a criança ela começa a brincar, além de todo o aspecto físico, né? Melhora de condicionamento, fortalecimento muscular, fortalecimento ósseo, né? Do tecido ósseo, dentre outras vertentes e assim por diante, né? A melhora da aptidão cardiorrespiratória, ela também adquire melhora na coordenação motora. Então, por exemplo, dentro de um jogo de basquetebol, e eu estou dando o exemplo do basquetebol, mas poderia estar falando da dança, poderia estar falando da luta, assim que ela recebe essa bola, se ela tem ali a habilidade necessária para realizar um passe, se ela tem a habilidade necessária para realizar um drible, se ela tem a habilidade necessária para realizar um arremesso, ela está enchendo o seu cintinho de ferramentas. Se ela tem, né, naquele momento, uma tomada de decisão rápida e assertiva, que envolve toda essa parte cognitiva também, ela também está completando mais ainda o seu cintinho de ferramentas. Então, esse cintinho, uma hora, vai ficar cheio. E quando a gente fala desse cintinho cheio de ferramentas, né, a gente está falando não só a nível físico, a gente está falando a nível cognitivo, e como o professor Jadir espetacularmente explicou, emocional também, né? Porque não, a criança dentro da atividade física, dentro da brincadeira, ela consegue desenvolver todos esses aspectos. Superação, né? Numa situação adversa dentro do jogo, e daqui a pouco ela consegue dar a volta por cima, no convívio social com os colegas, né? Toda essa parte, além, né, de quando a gente fala de atividade física, a gente tem liberação hormonal que causa essa sensação de bem-estar, de prazer, que a nível de ansiedade, isso é muito importante. Mas quando a gente fala, quando a gente pauta dentro de um aspecto só da educação física, ou seja, a gente fala só do físico, como se a educação física, se a atividade física fosse só físico, é um erro muito grande, né? A gente não pode esquecer, como o professor Jadir brilhantemente falou, do aspecto cognitivo e do aspecto emocional, que envolve qualquer tipo de situação dentro da área da educação física. Como nós falamos aqui, qualquer tipo de tema, jogos, brincadeiras, luta, dança, esporte de aventura, e a criança vivenciar toda essa gama de atividades, isso é muito enriquecedor, não só para o aspecto físico, mas cognitivo também. Ela está linkada aí a várias situações, a situações diferentes, onde ela tem que tomar decisões em âmbitos diferentes, né? Isso, consequentemente, deixa mais preparada, não só cognitivamente, não só fisicamente, mas também emocionalmente, né? A gente sabe que hoje no mercado de trabalho, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, isso é muito importante, saber se relacionar, saber falar um não, saber ouvir um não, saber se posicionar, ter espírito de liderança. E a atividade física, né, a brincadeira, o jogo, o esporte, enfim, como nós já dissemos, proporciona isso de uma maneira muito rica para a criança, né? E vivenciar todas essas atividades, e vivenciar uma gama repleta de atividade, e principalmente aí, atividades lúdicas, né, independentemente da faixa etária, traz para a criança ganhos absurdos. Legal. Muito bom, professor. Jadir, eu vou pedir para você complementar essa fala, que o Jomar trouxe muito bem descrita a importância e alguns benefícios, fazendo a relação também com as questões atitudinais, né? Muito feliz trazendo as questões atitudinais, mas eu queria que você falasse um pouco o inverso disso, o antagonismo disso, que seria o sedentarismo, já que o movimento faz bem, a gente viu, e o porquê, o sedentarismo, ele causa uma série de problemas. Você citou alguns que levam às doenças crônicas, e eu queria que você complementar. Eu vou pedir para vocês, professores, a gente tem muitas perguntas aqui, e a gente tem os outros professores também prontos aqui. Eu vou pedir para vocês acelerar um pouquinho as respostas para a gente poder entrar. Nós vamos ter ainda atividade prática, vamos falar de muita coisa ainda. Legal. Tá bom? Jadir, então fecha nesse assunto da inatividade, depois a gente vai falar da tecnologia,
Aí eu quero ouvir a opinião dos dois também, por favor. Perfeito, concordo com o que o Gilmar falou, de suma importância, mas é uma coisinha bem simples, é começar desde a criança, é começar desde a creche. A Santa Rita tá muito na frente em termos de proporcionar educação física escolar, tá, na educação infantil. Então, isso é de suma importância. Para ser bastante simples, quando a gente fala em comorbidades hoje aqui no Covid-19 aí, significa que, provavelmente, essas pessoas tiveram uma vida um tanto quanto sedentária. O que isso pode proporcionar? Pode proporcionar acúmulo de gordura. O acúmulo de gordura pode proporcionar a diabetes tipo 2, hipertensão, até câncer do colo, no caso da mulher, né, do útero, pode proporcionar câncer no homem também, uma série de comorbidades que podem fazer com que, numa situação como nós estamos passando agora, essa pessoa pode sofrer um pouco mais. Tá? Então, a pessoa que está com um distúrbio respiratório, por exemplo, vai sofrer bastante se pegar o vírus. Então, se nós estimularmos desde de criança o exercício físico, na verdade, não atividade, porque atividade, a gente tem atividade, a diferença de um e o outro é o esforço, é o gasto energético, que é um pouco mais aumentado. Então, a gente diminuiria, no caso, então, a obesidade, né, o sedentarismo, que é a base de tudo, né, o sedentarismo, ele causa a obesidade, que vai causando outras doenças, aí, outras comorbidades, como eu acabei de dizer para vocês, e isso pode proporcionar um dano na doença, na qualidade de vida das pessoas. Okay? Perfeito, Jadir, muito bom. E então, pessoal, pais, mães, alunos que estão nos acompanhando, vocês viram, né, que a atividade física é uma mão de via dupla, ao mesmo tempo que eu vou conseguir os benefícios, vai contribuir com a minha saúde, com o meu desenvolvimento. Se eu não praticar, eu estou suscetível a ter alguns problemas, como o professor falou, e esses problemas vai aí de um simples para um problema grave. E a cultura da prática da atividade física começa na infância, né? Eu acho que esse é um consenso entre todos nós, né? O professor David Cremonese, do futebol, jogou com o Jomar aí também, olha aí que legal, tá sempre aí presente aí com a gente. Obrigado, viu, professor? Um abraço. Olha, antes de eu trazer aqui o professor Marcelo, que ele já está aqui com a gente, pronto aqui, o pessoal está chegando, nós estamos com um número bom aqui de participantes na live, tá? O pessoal me cobrou aqui a minha apresentação, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Luciano Dávila, sou professor da Rede Pública de Santa Rita. O pessoal ainda faz uma relação comigo. Você é de Porto Ferreira? Você é de Porto Ferreira? Sim, gente, tá, eu sou de Porto Ferreira, mas eu estou em Santa Rita faz 7 anos. Então eu posso, se vocês me permitirem, me considerar um cidadão santarritense também, né? Eu vou falar isso aí com o Pilha também. O pessoal fica perguntando para mim, mas você é de Porto? Não, eu sou de Santa Rita, tá? E aqui a gente está nessa live com essa equipe aqui, esse time fortíssimo aqui da terra de Santa Rita, para falar com as famílias, né, dessa maneira que a gente está falando. E também eu tenho que dizer que essa iniciativa é uma iniciativa do Núcleo de Pesquisa, do NUPEM, né? Eu sou aluno do mestrado lá da Universidade de Piracicaba, então a gente tem um projeto de pesquisa e também a gente se propôs a fazer esses eventos, lives, cartilha, para também estar contribuindo com a população. Tá? Então tá aí a apresentação, pessoal, tá bom? Eu vou trazer, gente, o professor Marcelo, vou fazer a apresentação dele, ele vai também participar com a gente aqui, sugerir algumas atividades, e depois a gente vai fazer um revezamento, tá? Tem o professor Hugo chegando, e também, por último, nós vamos ter a professora Elis, que é a coordenadora da associação. Então, aqui vamos receber o professor Marcelo, também conhecido como tio Marcelo da Recreação. Seja bem-vindo. Boa noite, tio Marcelo. Tudo bem? E aí, Marcelo, veja se o seu áudio tá ligado aí. Seu áudio. Nós não estamos te ouvindo.
Marcelo, boa noite. Você está ouvindo a gente? Eu acho que teve um probleminha lá no microfone. Áudio do professor? Mas vamos seguir aqui. Eu vou falar com ele aqui. O áudio dele está desligado. O áudio dele está desligado. Eu vou falar com ele aqui. Então vamos trazer o professor Hugo. O professor Hugo está nos ouvindo aí. Está ouvindo? Estou ouvindo. Opa, que bom. Estou ouvindo sim. Aumenta um pouquinho o microfone aí, que a gente está ao vivo aqui nessa live do Facebook, tá? Professor Hugo, seja bem-vindo. O professor Hugo é especialista em educação física escolar, atleta também, jogou futebol, jogou futsal, aquela correria toda, né? Jogador habilidoso, canhoto, aí nós já fizemos várias parcerias. Ele é professor da associação, né? Do clube lá da associação, é professor de educação física hoje também, da rede pública. Seja bem-vindo, professor Hugo, com a gente aqui nessa live, viu? Uma boa noite. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, Luciano. Prazer estar aqui com vocês. E Jair, Omar, aí, está esperado aí. O Marcelo, a Ellen. E aí para trazer um pouquinho do meu conhecimento também. Estou lá no clube, na associação, trabalhando com futebol e futsal, né? E agora estou na EMEI, João Batista, no Rivaldo, né? Estou trabalhando bastante lá de cadeira, de criançada. E o pessoal aceitar na página do Facebook, lá EMEI João Batista, no Rivaldo, e as brincadeiras lá para trazer bastante brincadeira lá. Legal. Legal, professor Hugo. Eu vou pedir para você aumentar só um pouquinho o teu microfone aí do celular. Veja se você consegue aumentar. Nós aqui na plataforma estamos te ouvindo, mas pode ser que ao vivo esteja um pouquinho baixo para quem está nos assistindo. Dá uma ajustadinha no microfone. Enquanto isso, eu vou puxar um tema aqui, você pode participar também, obviamente, a gente vai comentar. Eu só vou pedir para os professores, tanto o Jomar, o Jadir e o Hugo, para a gente ser um pouquinho mais objetivo nas questões, para a gente poder conseguir dar conta da nossa pauta, tá bom? Então, vamos falar. Então, a gente falou da importância da atividade física, o Jadir fez uma ponte com o brincar, o Jomar trouxe os benefícios da prática, tanto os benefícios físicos, cognitivo e sociais, vamos dizer assim, atitudinais. E aí eu queria fazer agora uma relação com as tecnologias. Então, hoje a gente percebe que isso foi uma das perguntas frequentes do pessoal, né? Olha, o meu filho, ele passa o dia, muito tempo durante o dia, no videogame ou no smartphone. Né? Então, o que eu posso fazer para que ele deixe a tela, vamos chamar assim, a tela, para resumir TV, tablet, celular, né, e videogame, para que ele deixe a tela e para que ele vá para a prática, vá para o movimento. Você quer começar, Jomar, por favor? Ô, Luciano, eu acho um tema assim, extremamente pertinente, principalmente nos dias atuais, né? Onde a gente vive num momento aí de pandemia, num momento de isolamento social, onde todo esse processo é potencializado, né? Então, penso eu que no primeiro momento, o pai precisa ter consciência da importância da prática de atividade física, né? E como o professor Jadir disse brilhantemente, torna a dizer, não é só físico, né? Mas pensando também nos benefícios físicos, primeiro ponto e ponto crucial, o pai precisa entender a importância da prática e estimular o seu filho desde cedo. E as brincadeiras, as atitudes, as brincadeiras lúdicas, os jogos e brincadeiras lúdicos, parece ter aí segundo estudos, né, um interesse muito maior do público infantil, da criança, enfim, assim por diante. Penso também que nós, como educadores, né, e eu falo a nível escolar e também em
diversas situações ali, como no clube o professor Hugo leciona, como o professor Marcelo, né? Nós precisamos, então, ter um olhar diferente e oportunizar a essas crianças, como bem dito anteriormente, atividades que sejam compatíveis, né, ou plausíveis à idade de cada uma, né? Isso é muito importante a gente pensar. Eu gostaria só de fazer um adendo e já engatilhar nesse processo da importância. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo, né? Então isso é muito alarmante, o primeiro da América do Sul. Então o que nós podemos fazer para que isso deixe de acontecer, para que essa situação se reverta? Penso que estimular a criança a praticar atividade física desde cedo é muito importante. E a gente pode começar dentro de casa, com brincadeiras lúdicas. Eu faço isso com os meus sobrinhos todos os dias, coloco um balde no fundo do quintal e fico brincando de arremessar. Como o professor Jadir mesmo disse, e brilhantemente mais uma vez, né? A criança ali, o brinquedo está ali, né? O ato de brincar, a ação de brincar, onde a criança vai no mundo dela e põe a imaginação, cria, recria, e aquele brinquedo ali para ela se torna algo absurdo, né? Ela consegue, através de um pedacinho de bola de meia, criar inúmeras brincadeiras, inúmeras situações. Eu acho que é muito importante a gente começar isso dentro da nossa própria casa, uma conscientização com os familiares, entendendo a importância, como eu disse no começo, porque se o familiar não entende a importância da atividade física, do ato de brincar e todos os seus benefícios, ele não consegue estimular, né? E para que estimule o seu filho, o seu sobrinho, essas atividades lúdicas, elas parecem ter uma aceitação muito maior das crianças, né? E atividades no ambiente familiar mesmo, onde o pai brinca junto, onde o pai estimula, onde um simples pega-pega, um simples bater uma bolinha com o filho na área de casa, um pula-corda, um esconde-esconde, que a criançada adora, né? Então, penso que esse estímulo dentro de casa, ele é um estímulo necessário e importante, tão importante quanto a ação do professor, né, a nível escolar, ou no clube, ou em qualquer outra instituição, né? Porque a criança passa um tempo ali conosco, mas passa um tempo muito grande em casa. E se esse hábito não vem de casa, se esse incentivo não vem de casa, a gente sabe que fica um pouco difícil, né? Perfeito, Gilmar, muito bom. Jadir, então, a gente sabe que a criança que fica muito tempo no celular, ela também, como você falou do sedentarismo, ela também pode ficar suscetível a alguns problemas. A gente tem visto aí alguns médicos, pediatras, por exemplo, falar que a criança que fica muito tempo na tela pode apresentar problemas de miopia, né? A gente já viu também crianças com problema de insônia, é até estranho a gente falar, né? Criança com problema de insônia, por falta de dormir, porque fica muito tarde na tela, então aquele reflexo da luz, né, altera, né, a capacidade hormonal dela e atrapalha o sono. A falta de atenção na escola, porque a criança vai dormir muito tarde no videogame e depois não consegue acompanhar de manhã a escola. Problemas de ansiedade, alguns problemas de antissocial, porque a criança só tem amigo virtual, não é? Então, a gente tem visto que as pesquisas demonstram alguns problemas sérios para a criança que utiliza da tecnologia em excesso. Olha, a gente não quer transformar a tecnologia em vilão, né, gente? Por favor, não é essa a questão. Depois a gente pode alinhar essa questão melhor, mas qual é a sua opinião sobre isso, professor Jadir? Depois eu vou passar para o Hugo também. Na verdade, eu vou afirmar para vocês, né, que o mais importante, o que falta única e exclusivamente, são os pais brincarem com os filhos. Ponto final. Tá? Quando o pai brinca com o filho pergunta o que é. Quando o aluno está na sala de aula, o aluno pergunta o que é para o professor. Isso vai fazer com que o aluno ele se sinta interessado cada vez mais pelas atividades, tanto nas brincadeiras, tá? E se isso acontecer com os filhos
com os filhos, por exemplo, eles vão deixar, ou melhor, eles vão ter uma rotina, tá, de brinquedo. Então, eles vão ter uma rotina de brinquedo, vão ter a rotina de tarefa, vão ter a rotina de jogar virtualmente, que é de suma importância, tá? Tudo isso vai fazer com que essa criança, ela se sinta mais confiante, tá? Mas não só pelo brincar, mas pelo acompanhamento dos pais. Eu digo sempre, quando a criança está dando trabalho na escola, entregue a criança para os pais, tá? E que os pais brinquem com eles. Tá? E isso é mais importante ainda no sentido vamos colocar um pouquinho técnico, mas vou procurar ser bastante resumido. Você tem uma célula nervosa ali que chama neurônio, tá? Ele tem o corpo, o axônio e os dendritos. Então, o axônio manda o estímulo, tá? O que vai acontecer? É quando a criança pergunta o que é. Então, ela teve um retorno, por exemplo, o que é isso daqui? Isso aqui é um foguete. Para a criança, é um foguete, de fato. Tá? Então, aonde o foguete vai, por exemplo, ela pergunta para o pai, e o pai estando ali acompanhando, não é muito tempo. 10 minutos do seu dia, pai. Tá? E isso vai fazer com que ela deixe de ser babá, ou melhor, ao contrário, de que ela use os babás eletrônicos, celulares, televisões e assim por diante. Então, o mais importante é que o pai acompanhe, tá? E aí, quando o pai acompanha, a criança, ela evita esses distúrbios que elas têm aí, que nada mais é, por exemplo, a falta de condução pelo pai ou pelo responsável, tá? Então, é importantíssimo que os pais brinquem com os filhos, tá? Isso é muito importante a gente frisar isso, porque caso contrário, a criança ela fica dispersa mesmo, é natural, mas por quê? Porque ela simplesmente ela tem um babá eletrônico, tá? Isso a gente sabe que é verdade, ok? Sim. Perfeito, professor, muito bom, Gilmar, Jadir, e vai de encontro nessa questão, por quê? Então a gente tem o jogo virtual e o jogo real. Fazendo aí um resumo do que vocês disseram, quando a criança ela tem a oportunidade do jogo real, ela prefere o jogo real, né? Para isso precisa do estímulo, do pai, Exato. da mãe, do irmão, do familiar. Então, eu falo porque os meus em casa são assim, se eu pegar e chamar eles, vamos brincar, vamos, larga tudo e vai na hora. A falta de opção leva eles para o sedentarismo e para a tecnologia. E aí, aproveitando o professor Hugo está aqui, ele estava me falando que tem um canal que está gravando algumas atividades também, né? E que lá o pessoal vai encontrar algumas atividades com material ou sem material para praticar em casa. É isso, professor Hugo? Com certeza. Opa, o som tá bom agora, hein? Agora tá bom, melhorou. Agora tá legal, hein? Tecnologia não é da minha época. Tô aprendendo ainda. Tá parecendo som de rádio agora, agora tá bom, né? Valeu. Tá. Então, eu quero passar algumas atividades para as crianças, os pais fazerem com as crianças em casa. Materiais simples, entendeu? Materialzinho que a gente tem em casa. Né? A gente tem copo descartável. A gente pode fazer uma brincadeira de equilíbrio, fazer uma torre de copos. Tá? A gente pode, copinho de Yakult. Você pega um copinho de Yakult, você faz uma bolinha de papel, coloca em cima e faz a criança andar pela casa. Cria uns obstáculos para ela vai estar desenvolvendo equilíbrio. Então, a gente vai estar desenvolvendo as habilidades motoras das crianças, as capacidades motoras. Que nem pega um lençol, a gente pode pegar um lençol em casa, todo mundo tem lençol em casa, enrola, faz um cabo de força, um cabo de guerra, né, para desenvolver a força. O pai puxa de um lado, com a criança do outro, para estar estimulando ela. Que mais? Uma infinidade de objetos a gente tem em casa. Tampinha de garrafa, eu faço com eles. A gente jogar a bola sobre a tampinha, tentando virar ela para estar trabalhando interdisciplinariamente a matemática também. Que aí eles vão estar pegando a tampinha, colocando do lado, vira ali com a bola, bate a bola em cima da tampinha, né? Vira a tampinha e ele vai estar tendo que contar
a quantidade que eles conseguiram pegar. Boa, boa, legal. Temos também, ó, Luciano, ó, brincadeiras, 4 cantos que a gente pode fazer, mãe da rua, pega, como o João citou aí no começo, brincadeiras com corda, inúmeras atividades. Atividade não falta, né, professor? Atividade não falta, falta o estímulo mesmo, como foi dito aí, dos pais, dos familiares em casa, tá trazendo a criança, porque a criança chega na aula, ela chega na minha aula, ela fala, tio, eu com certeza na aula de todos os professores, ela fala, o que vai ter hoje? O que nós vamos fazer hoje? Então, ela fica ansiosa para ter uma atividade diferente, uma atividade lúdica, uma atividade prazerosa para ela, que faça com que ela cresça e desenvolva com saúde, e eu acho que é isso aí. E tem mais atividades aí, daqui a pouco eu passo. Tá. Professor Hugo, muito bom, muito obrigado. Você lembrou aí vários objetos que dá para ser trabalhado com o que a gente tem em casa, então não precisa aí dispor de investimento, nada disso. O importante é brincar, movimentar. Professor Hugo, eu agradeço a sua participação, eu vou trazer agora o professor Marcelo, ele já está com a gente aqui na plataforma, tá? Para ele interagir um pouco com a gente aqui. Mas muito obrigado. Olha, o tema é tão abrangente, é tão gostoso da gente falar, que, mano, nós tínhamos que fazer uma live de 3 horas aqui, a noite inteira aqui falando. Tá bom? Sim. Um abraço, viu? Um abraço. Obrigado pelo convite. Fica com Deus. Valeu, gente. Olha lá. Vamos lá com o professor Marcelo. Ao vivo, boa professor noite. Marcelo. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Opa, maravilha! Opa, professor beleza? Marcelo, seja bem-vindo. Professor Marcelo. Fico feliz. Estou muito feliz de estar presente aqui com excelentes profissionais aí no ramo da educação física, né? Só tenho a agregar aqui, a somar aqui o meu dia a dia. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano, pelo convite, tá? Tiro o chapéu aí pro meu querido amigo Jomar. Nosso querido amigo Jadir aí, começamos junto na batalha aí da educação física, levantamos a recreação aqui na educação física, porque na verdade a educação física na época era muito voltado para o militarismo, né, Ordem Unida, e com jeitinho, com o Jadir aí a gente foi agregando as recreações aí no dia a dia da criançada na educação física. Só puxando um pouquinho aí o assunto aí, né, falando um pouquinho da área da educação física, né, vocês falaram muito bem, né, a gente tem que voltar à educação física, o prazer no brincar, no prazer de se divertir, certo? Mas por trás disso sempre tem uma consequência boa, entendeu? Não ficar só, né, parado lá, computador, isso, aquilo. Perfeito, perfeito. Essa é a linha, a ideia mesmo. Professor Marcelo, deixa eu só apresentar para vocês o professor Marcelo, também conhecido como tio Marcelo da Recreação, que tem uma empresa aí que trabalha com eventos, né? Então, é um especialista na área de jogos e brincadeiras, né? Também é professor de Educação Física do Colégio Koch, também trabalha no projeto das Madres, né, professor? Então, assim, vive isso no dia a dia com as crianças, né? Vive essa importância do brincar. O brincar é a ferramenta de aprendizado, né? Não é só uma diversão, né, professor? Com certeza. Que a gente fala assim, professor de educação física vai lá só para brincar, mas por trás disso tem todo um conceito, né? Toda uma forma, todo um movimento, uma psicomotricidade, uma coordenação motora grossa, fina, que é utilizado no dia a dia da criança. Perfeito. Marcelo, aproveitando então aqui a sua presença na nossa live, a gente está trocando ideia aqui, fazendo um bate-bola aqui, hora com o Jadir, hora com o Jomar, falando da importância da atividade física, do brincar, fizemos uma relação da tecnologia, trazendo os prós e os contras, e eu queria que você trouxesse para nós também alguma sugestão de atividade prática, você que está ali no dia a dia, que vai nos eventos, o que a criança pode fazer em casa agora nesse período de quarentena? Porque a gente falou aqui bastante que é importante o pai incentivar a criança, incentivar
quando possível, o pai participar. Participar seria o ideal, né, Jadir? O pai estar junto seria o ideal, né? É o essencial. É o essencial. Então, como a gente pode também contribuir com eles? O que eles podem fazer? A gente falou, o Hugo trouxe umas coisas legais aqui, mas eu queria ouvir de você também algumas atividades práticas. Ô, professor, então, eu preparei algumas atividades aqui, eu converso muito com o professor Gilmar, a gente trabalha junto, né? Da adaptação aí da tecnologia agora, né? Ao ensino. Né? Então, é o seguinte, eu preparei uma atividade, ela é muito legal. Você vai utilizar prendedor que você tem na sua casa, cabo de vassoura, tá? E papéis, né? Sulfite, rascunho, né? Você vai numerar o sulfite aí, né? Um papelzinho de 1 até 5, virar ele ao contrário e vai pegar com o quê? Com a criança e você vai montar um circuito com os cabos de vassoura, né? Primeiro você vai saltar sobre o cabo de vassoura e certa distância vai estar o baldinho lá com os prendedores. A criança, ela vai chegar, ela vai virar o papelzinho, ela virou o papelzinho, ela tirou o número 1. Ela sai, ela vai passar pelos obstáculos que a gente monta junto, né? Você e a criança, chega até a caixinha de prendedor, ela pega um, volta, realiza a mesma atividade, a mesma função e coloca o prendedor no papelzinho que está lá a numeração. Eu tenho um irmãozinho que não sabe ler. Beleza, você vai pegar lá e você vai fazer umas bolinhas, né? Porque ela pode contar. Se é o número 2, tem 2 bolinhas, né? E assim sucessivamente, até o 10. Então ela vai virando e ela vai pegando, tá? Outra brincadeira muito legal, professor. Todo mundo tem um quebra-cabeça em casa, todo mundo tem um jogo de memória em casa. Você vai virar esse jogo de memória, né? Em cima de uma mesa, você vai fazer também um circuito com copos descartáveis, caixinhas de leite, tudo que material acessível que você tem aí na sua casa, né? Você vira, né? Por exemplo, você pegou lá uma girafinha, aí você vai lá, passa por esse circuito e coloca lá na outra base. Então, se você tirou a girafa, você tem que voltar para a mesa e procurar o quê? A outra girafinha, para formar o parzinho. Sim. Aí você vai formando os pares na outra mesa. Mas nessa meio termo aí, você vai realizando as atividades. Você pode colocar cadeira para a criança passar por baixo. Você pode colocar o cabo de vassoura um pouquinho mais alto, passando no pé da cadeira. E aí vai a sua criatividade, a sua imaginação, colocar toalha para virar cambalhota. Tem N fatores, né? Para estar brincando, né? E mais uma só para finalizar, voltando à nossa atividade lá com os papéis, lá, professor, a gente numerou os papeizinhos lá de 1 a 4, né? Então você vai colocar no chão e vai fazer de 1 a 4, você coloca ele para fazer zigue-zague, você pode colocar o papel para fazer uma prancha lá, fazer a flexão de braço. Legal. E no final, você vai pegar o seu papelzinho, você vai amassar, vai pegar um lixo, colocar a certa distância e vai praticar o arremesso. Alvo, boa. E você pode estar sempre assim, com o seu irmãozinho, com o seu pai, com a sua mãe. Então, aqui em casa, por exemplo, eu estou dando aula aqui para passar para as crianças, eu utilizo a minha filha, a minha esposa, o pessoal está ajudando para incentivar também os pais do outro lado que está assistindo às nossas aulas, que é fundamental também a educação física nessa época de pandemia. Não é só as outras matérias que são importantes, mas sim a educação física. Como é que uma criança, um adolescente vai estar preparado para prestar um vestibular no final do ano, que ela fica sentada em frente a um computador, se ela não pratica uma atividade física, né? Então é bem por aí. Excelente, excelente, professor Marcelo. As atividades todas execuíveis, né, professor Jomar? Jadir, deu para entender bem ali a brincadeira dinâmica ali, é legal até para a gente fazer isso na educação física também na escola, vou usar essa ideia aí também. Com certeza. Mas está legal, pessoal. Com certeza. Muito bom, professor Marcelo. Gente, eu falei isso para o Jomar, e agora que ele vai entender. Foi 1 hora de live, cara, e a gente não fala nada. Está na metade,
Tá metade do caminho. Professor Marcelo, eu quero te agradecer muito, tá? Sua participação com a gente aqui. Muito obrigado. Professor Hugo também. Tá? Eu que agradeço. Nós vamos ter outras oportunidades e aí a gente se organiza, monta algum tema específico. Agora que eu aprendi aqui, eu virei também produtor de estúdio de streaming. Professor de educação física, tá virando. Daqui a pouco uma dupla sertaneja me contrata, eu vou mudar de... Então a gente está aprendendo um monte de coisa, né? Vocês também gravando vídeo no YouTube, canal. Pode falar, Marcelo. Ô, Luciano, só finalizando, a tecnologia também é muito importante na nossa área aqui, né? Porque a gente até fica sem opção, e essa semana passada, eu fiz uma atividade, aquele tapete musical, não sei se você chegou a ver, que você abaixa um aplicativo na TV, na Smart TV, ela vai aparecendo as cores, e você tem que colocar um tapete aí no chão, você tem que saltar sobre as cores. Ela tem 5 fases, é muito legal, né? Se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês essa atividade aí. Eu adorei, passei lá para a escola. O pessoal adorou essa aula, foi 10, é muito legal. E essa semana, como a gente está em época de festa junina, também abaixei uma música pelo YouTube aí, a gente fez o mesmo esquema. Coloca lá na Smart TV, ela toca, então ela fala dentro, fora, e você faz um quadrado lá com uma fita crepe e você vai dançando, pulando dentro e fora, inventando N formas de entrar e sair, né? Com uma perna, com a outra, pulando. Aí a imaginação vai fluindo bem. Perfeito. Professor, perfeito. Boa noite para vocês. Desculpe aí tomar um pouquinho o tempo de vocês. Mas se precisar de qualquer... Prazer, mestre. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição de vocês aí, tá bom? Boa noite, fiquem em paz. E se cuidem. Muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado. Trouxe aqui contribuições aqui muito importantes aqui. E um forte abraço para você. Eu quero aprender essas atividades aí depois. E a gente vai ter outras oportunidades, viu? Muito obrigado, viu? Um abraço. Boa noite. Bom, então vamos trazer a Ellen aqui ao vivo na nossa live. Professora de Educação Física, coordenadora do Departamento de Esportes da Associação Santarritense, da Associação Santarritense, especialista em recreação e lazer, foi para São Paulo fazer uma especialização, aí eu usufruí de muitas ideias dela aí, né, nas atividades nossas, aprendi muita coisa também. Seja bem-vindo à nossa live, viu? Boa noite, obrigada. Tá ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, o som tá bom, a imagem tá boa. Então vamos continuar com o nosso bate-papo. Nós perdemos aqui o professor Jadir. Deixa eu ver aqui. Perdemos. Deixa eu trazê-lo de volta aqui, rapaz. Aê! Oi, Jadir. Quando eu digo que sei, só sei. É a massa. Então vamos lá. Então a Ellen está com a gente, ela também vai falar algumas atividades, algumas sugestões. Ainda o professor Jomar também vai trazer alguma atividade prática, e o professor Jadir também vai trazer alguma atividade prática. Então, nós vamos acelerar. Antes disso, só eu queria aproveitar um minuto, gente, para pedir para o pessoal que está assistindo, nós estamos no pico aqui da nossa live, para que quem ainda não preencheu a pesquisa, por favor, nos ajude com essa pesquisa aqui. Deixa eu puxar o link aqui, que é rapidinho. Eu vou colocar o link aqui da pesquisa. É um estudo que é para Santa Rita do Passa Quatro. O objetivo é levantar informações. Olha, o link está aqui do lado, no chat. Quem puder compartilhar com os familiares, os professores que estão aqui já me ajudou, já preencheu, já divulgaram, agradeço muito vocês. O objetivo dessa pesquisa é levantar informações, tá, sobre doenças crônicas, sobre nível de atividade física, sobre o padrão alimentar da nossa população, para que depois a gente possa, a partir desses dados, municiar o Departamento de Saúde, Educação e Esportes, para que a gente possa depois sugerir políticas públicas. Olha, essa região aqui de Santa Rita, esse bairro, demonstra carência nisso. Então, é um estudo importantíssimo. Então, quanto maior a amostragem, mais pessoas participando, melhor vai ser as informações que a gente vai poder trazer. Então, tá aí, pessoal, 5 minutinhos, não precisa colocar nome, nada.
clica lá, responde e envia, tá bom? Falta apenas 25 questionários para a gente fechar amanhã a pesquisa, porque depois ela vai entrar a nível estadual. Ela sai do estudo municipal, que é de Santa Rita do Passa Quatro, e vai entrar a nível estadual. Então, é até amanhã, tá bom? Então, tem até amanhã meia-noite. Peço para vocês aí também me ajudar a divulgar. Então, dando continuidade, Elis, esse período de pandemia diminuiu muito, né, o nível de atividade física das pessoas, não só das crianças, dos adolescentes, mas dos adultos também, porque as academias, pela questão das atividades essenciais ou não, elas acabaram sendo fechadas, aos poucos está sendo abertas, né? Mas fala um pouquinho aí como vocês estão fazendo para poder ofertar atividade física para o pessoal. Para as crianças no clube, Luciano, a gente fez um desafio dos professores, e aí fomos colocando assim, cada professor colocava lá 2, 3 brincadeiras e desafiava o próximo. Aí no clube nós temos 17 professores de educação física, então deu brincadeira pra caramba. Eu fico um pouco triste nesse momento, assim, da pandemia, porque eu acho, assim, que a gente, na verdade, assim, expôs para todo mundo o quanto a nossa profissão ela é desvalorizada nesse ponto, porque você vai no médico, primeira coisa que ele indica é uma atividade física, e é uma das últimas coisas que vai poder voltar. Então, assim, eu fico um pouco triste nesse momento, mas eu acho que é bom para abrir o olho de todo mundo, porque isso a gente já sabia, mas as outras pessoas talvez não ficassem não ficasse tão explícito, né? Então, e eu acho que não deveria ser dessa forma. E aí achei super legal algumas coisas aí, eu vou falar um pouquinho do que eu estava assistindo, tá? O Jadir colocou super bem, assim, Santa Rita, na questão da educação física escolar, eu trabalhei seletista em Santa Rita, então, assim, no município é muito difícil ter educação física para Jardim 1, Jardim 2, eles têm um projeto aí super legal, e o Luciano acabou pegando, eu falo que as minhas crianças, porque eu trabalhei na João Ribaldo, depois o Luciano pegou eles no Caíque, e faz uma diferença enorme, o Luciano pode falar disso até melhor, porque ele pegou minhas crianças depois, e eu achei super legal. E a questão da tecnologia, Luciano, eu acho assim, criança, não só criança, a gente também gosta muito de desafio, né? Então, a criança, ela tem o desafio ali na mão, e o adulto não tem a atenção, eu acho que pega realmente nisso, não tem atenção. Então, não desafia a criança a nada, é muito mais fácil você dar o celular para a criança, que não dá trabalho, eu acho que por isso que a criança vai ficando com o celular na mão, e depois o pai vem e reclama, por que fica tanto tempo com o celular na mão? Fica tanto tempo que não tem atenção. Perfeito. Muito bem. E qual atividade você trouxe para a gente aí, para contribuir com os pais, né? Porque foi um ponto aqui importante do nosso debate, né? Porque a gente está pedindo para que os pais incentivem as crianças, né? A prática da atividade física, da brincadeira, do movimento. Seja o Jomar falou de fazer atividade, seja no corredor, seja na garagem de casa. O Jadir trouxe questões também sobre atividades com materiais, o Hugo também, o professor Marcelo trouxe dinâmicas. O que dá para fazer em casa, Elis, hoje, nessa quarentena? Ô, Luciano, quando eu fui fazer especialização em recreação e lazer, que eu fiz em São Paulo e tal, as pessoas até estranhavam, porque você falava assim, você faz especialização? Faz de quê? Recreação e lazer. Nossa, mas para brincadeira vai fazer especialização? E aí e brincadeira é uma coisa muito séria, né? Então, assim, eu fui separar umas brincadeiras, até eu falei assim, nossa, Luciano, não sei nem o que eu vou fazer. Aí, tipo, deu 2 folhas, assim, frente e verso, né? Mas eu não vou falar tudo isso, não. Eu acho importante a pessoa, ela se adequar dentro do que ela tem em casa. Então, assim, eu coloquei, assim, o futebol de bexiga, que uma vez a gente até já brincou junto. Peraí, deixa eu pegar. Uma bexiguinha normal aqui, ó, bexiguinha. Enche ela, e aí dá pra fazer numa mesa. Tipo, você pode pegar uma bolinha de ping-pong, tênis de mesa, ou uma bolinha dessas aqui de caminha, qualquer bolinha leve. Não tem nenhuma bolinha? Faz com bolinha de algodão que dá certo, faz com bolinha de papel. Então você assopra, fica um de cada lado, faz 2 golzinhos, o golzinho você pode fazer com garrafinha PET, qualquer coisa que dê fazer. Então você faz, soprou e com o ventinho da bolinha, tenta fazer o gol do outro lado. A gente já fez isso na quadra, que dá para fazer com mais crianças e tal. Então, é super legal de fazer. Dá para fazer também, Luciano, na mesa, com canudo. Aí você faz ou com a bolinha mesmo, ou com algodão.
E aí dá para fazer tranquilo. Assim, o pai dando atenção para a criança, isso acontece muito tempo. Cabana na sala, criança adora. Eu vou falar um pouco mais de criança pequena, que é a experiência maior que eu tenho, tá? Pintura com água em papelão, eles adoram fazer. E tipo assim, você vai usar isso aí um monte de vezes. Você dá o papelão, não precisa dar pincel, dá o canudo mesmo. Eles desenham ali. A única coisa, não adianta você dar isso daqui para a criança e falar, desenha aí. Ela quer que você senta junto, ela quer que você brinca. Você vai montar um Lego com a criança, você vai ver que em 1 minuto ela está do outro lado, dali a pouco ela já está no seu colo, porque o que está na sua mão interessa muito mais, porque ela quer interagir, ela quer brincar. Aí, siga o mestre, é super legal, toda criança gosta e você consegue fazer uma infinidade de movimentos com ele. Passa anel, que é uma brincadeira super antiga, as meninas gostam pra caramba, mais as meninas até do que os meninos. Imitar os bichos é uma brincadeira assim que todas as crianças adoram, todas. Não tem uma criança que não vai bem. Aviãozinho de papel, você pode até fazer os aviãozinhos, se você cria com as crianças, joga, aí você pode demarcar alguns espaços, assim, 10, 20 centímetros, e jogar, e ir desafiando ela a jogar mais longe, porque eles gostam de desafio. Então, assim, com fita crepe, dá para você fazer uma infinidade de coisas no chão, para pular, para passar por cima, um monte de coisa. Isso tudo coisa simples que dá para fazer num espacinho minúsculo. Jogo da velha, você faz no chão, assim, com fita crepe, tampinha de garrafa. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Falta, assim, um pouquinho de atenção, um pouquinho das pessoas também se programarem, porque eu sei que é difícil, você tá dentro de casa, aí você tem que limpar a casa, fazer comida, fazer não sei o quê. Então, assim, tem que se programar e dar aquela atenção, um momento para aquela criança. E aí você vai conseguir ter, assim, a criança brincando o tempo inteiro com você. Que legal, Alice, muito bom. Posso fazer uma observação? Fica com a gente. Vamos lá. Posso? Vai lá, professor. A Ellen foi muito feliz em falar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ouvindo, sim. Ela foi muito feliz. Ela foi muito feliz em falar tudo que ela falou agora, inclusive no final. O que a gente não, às vezes, os pais não levam muito a sério é que as crianças também pode ajudar a fazer comida. Tá? Então, a criança participando da rotina da casa, ela faz com que... O que acontece? Ela se sente mais presente, ela se sente mais junto com os pais e com as mães. Então, é importante que o pai brinque e é importante que a criança ajude também. Coloca um banquinho, uma cadeirinha ali na segurança, lava um copo, sem problema nenhum, tá? Eu adoro... Ela começa a fazer parte daquela família mesmo, né? Exatamente, tá? E escola particular, muitas escolas particulares, assim, Decroli, enfim, outras escolas, eles têm como objetivo fazer com que a criança participe. Por exemplo, a criança ajude a fazer a merenda, tá? Ela ajuda, ela coloca a mão na massa do que ela vai comer. Mas, e ela passa a comer muito melhor também, Jadir, porque ela mexendo, ela vai comer aquele tipo de comida, seja uma fruta. O Luciano quer falar e eu não deixo, né? Não, eu tô gostando do bate-papo aí, acho que é isso mesmo, a autonomia da criança, a criança participar do alimento, aí ele vai comer, ele vai entender o que é uma alimentação saudável. Perfeito, perfeito. Mandar um abraço para o professor amigo também aqui, o Max. Professor Max, gente boa demais, hein? Nossa senhora. Bom, ó, as atividades tá muito legal, muito interessante. Aí eu vou passar para o Jomar agora, porque eu quero que depois vocês também, quem tiver aí um canal, porque eu sei que vocês estão produzindo muito conteúdo, porque também, além da gente falar aqui, a gente pode também passar para as pessoas os canais aí de divulgação das atividades, para que eles possam visualizar na prática também, né? Então, vamos direcionar isso para o canal. Mas, Gilmar, então, eu gostaria que você também desse uma contribuição, uma atividade legal, e também, se você puder disponibilizar qual canal que as crianças podem assistir pelo YouTube ou pelo Instagram, o que vocês estão utilizando aí para divulgar as atividades de vocês. Exato. Luciano, completando aí, colaborando um pouquinho da fala dos colegas, a gente usa um termo, né, dentro das escolas, que é a pedagogia do exemplo, né? É onde não só nós, mas como os familiares, né, eles são muito importantes nesse sentido.
né? É dar o exemplo. Falar que a atividade física é importante, de modo geral, todo mundo fala, mas dar o exemplo, né? Aliás, afinal de contas, que é para o filho, né? O grande herói é o pai, a grande heroína é a mãe. Então, dar o exemplo da boa prática, da qualidade de vida, através de uma vida saudável, realizando atividade física regularmente, é um excelente agregador. E antes de falar, e se eu estiver me estendendo muito, você me corta, por gentileza, mas a gente sabe que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que você realize ali, como o professor Jair falou, 15, 20 minutinhos diários de atividade, que seja com seu filho ali, de preferência, inclusive, para que todo esse contexto familiar seja envolvido, né? Então, se há uma sugestão para que a família possa ajudar nesse sentido, é dar o exemplo, né? É dar o exemplo como pai, é dar o exemplo como tio, é dar o exemplo como mãe, a praticar atividades com o seu filho, 10, 15, 20 minutinhos diários, que seja, dar uma volta no quarteirão, dar uma corridinha na rua, brincar de bola, pular corda, dar uma volta com o cachorro, enfim, estimule, né? Esse é um grande início, é um grande princípio. E eu, assim, tenho algumas atividades aqui, eu pensei em trazer 2 atividades bem simples de fazer em casa, uma, inclusive, usando celular, né? Que é a batata quente virtual, ou esse é o nome que foi dado, mas, enfim, a gente pode colocar qualquer nome que quiser. Consiste na seguinte maneira: todo mundo tem celular hoje em dia. Então você coloca no celular ali, no dispositivo, no cronômetro, e quem vai ficar responsável por isso, só ele sabe o tempo que ele vai colocar, se 20 segundos, se 15 segundos, se 30 segundos, para despertar. E aí, em conjunto, ali, pai, mãe, filho, irmão, eles começam a brincar de passar o celular. E nessa que vai passando o celular, uma hora o despertador vai tocar. E na mão de quem esse despertador tocar, ele precisa cumprir uma tarefa. E a tarefa pode ser das mais variadas: sentar e levantar 10 vezes do sofá, fazendo um movimento muito funcional no dia a dia, né, de sentar e levantar, do agachamento, né, polichinelo, saltos verticais, né, o movimento do pula-corda, abdominal, e aí vai da imaginação, da criatividade da criança, do pai, da mãe, tudo é válido ali nesse contexto familiar aí. E outra atividade que eu pensei também, que eu fazia muito quando era mais novo, e como eu te compartilhei com você ontem, me deparei com a minha sobrinha falando para mim essa semana, eu tentando colocar um balde aqui para ela arremessar no basquete em casa, ela falou: tio, por que não pode ser no chão? Eu falei: claro, filha, pode ser no chão, né? Então, aquela ideia, né, de que para a criança, cara, é o mundo dela. Então aí, e aí vai também do que a criança gosta mais de fazer, isso é um ponto muito importante, né? Gostar daquilo que está fazendo. Você pode colocar um balde em determinada distância, você pode colocar 2 tênis, 2 chinelos, 2 tijolos, 2 garrafas PETs para simular um gol. Então pode ser um balde para simular uma cesta, pode ser um chinelo para simular um gol a uma determinada distância. E aí, filho, pai, mãe, colocam em papeizinhos, como o tio Marcelo mostrou, né, algumas tarefinhas também, das que eu falei anteriormente. Pode ser 1, 2 voltas correndo em volta da casa, pode ser subir e descendo a escada se tiver escada, atividades funcionais, que vai fazer com que a pessoa se torne ativa, né, façam principalmente atividades que ela está acostumada a fazer no dia a dia, ou deveria estar, né. E aí eles colocam essas cartinhas embaralhadas aí em determinado lugar, né? E aí eles começam, pode ser no arremesso, pode ser no chute, pode ser nos 2, elas brincam como elas quiserem. E com qualquer bola, inclusive. E aí eles tentam arremessar, ou no balde, ou na cesta. Quando alguém, por exemplo, marcar 5 pontos, fizer 5 pontos primeiro, a gente faz a contagem. Se a gente estiver jogando em 3, se a gente estiver jogando em 4, se estiver jogando em 2, é mais fácil. Quem perdeu, vai lá tirar a cartinha. Se estiver jogando em 3, quem fez menos pontos, né? Se foram os 2, tira no impopar. E aí tira uma cartinha de uma tarefa, né? Quem perdeu, levanta essa tarefa e cumpre essa tarefa. Então, além da atividade, né, de coordenação motora, de membros inferiores, de fazer um passe, isso a gente já pode trabalhar de forma lúdica, sem eles saberem que estão trabalhando, mas já estão trabalhando fundamentos do futebol, por exemplo, ou arremesso do basquete, enfim, tá?
E combinar aí com uma tarefinha, com uma atividade que deixa mais prazeroso ainda, é o desafio, né? É onde ele vê o pai perdendo e o pai dando a volta, é onde ele vê o filho perdendo e o filho dando a volta, causa uma interação muito grande, aquilo que a gente falou do socioemocional, né? Não dá para levar em consideração só o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto cognitivo é extremamente importante, né? Como a gente falou no início aí, estudos mostram que crianças ativas, que praticam atividades físicas, tendem a ser mais inteligentes, lidar melhor com pressão, né? E assim por diante, se relacionar muito melhor, né? Essa é a contribuição que eu tenho, espero que possa ajudar, né, as famílias que estão em casa a realizar a atividade física. E esse é o maior prazer, né? A gente se sente bem quando a gente consegue ver a galera aí praticando atividade física. Esse é o nosso maior legado, né? Esse, pelo menos, eu entendo que é o nosso maior legado aqui. Perfeito, Jomar, muito bom, e as atividades ficou bem claras também. Aí depois, se você tiver algum canal, alguma coisa, passa para a gente que nós vamos transmitir para o pessoal também assistir as atividades. Antes de passar para o Jadir, aí até no embalo, Jadir, eu vou colocar uma questão aqui da Ana Elisa. A Ana Elisa é aluna lá da escola, uma menina muito ativa, gosta muito de esportes também, e ela fez uma pergunta muito inteligente, olha, videogames que interagem, conta como atividade física? Muito bom, Ana Elisa. E você até trouxe para cá um tema que estava na pauta também, porque a gente falou dos problemas, né, dos prejuízos que a tecnologia, de maneira excessiva, pode proporcionar, mas também a tecnologia, ela contribui, né? A tecnologia hoje, o que seria da nossa comunicação se não fosse a tecnologia? O Marcelo falou sobre isso. A tecnologia contribui também com o raciocínio lógico da criança, quando a criança trabalha aqueles jogos. A tecnologia também, ela traz informação no tempo real. Antigamente, a gente tinha que ficar na biblioteca, era livro. O livro continua sendo importante, gente. Mas, assim, você acessa a informação hoje mais rápida, né? Então, a tecnologia, ela é benéfica. E a questão da Ana, a gente tem os videogames que a gente chama de games ativos, né? O 360 tinha o jogo de Kinect, né? O Nintendo também tem uma versão, o PlayStation também, que é aquele jogo que a criança simula um movimento, seja do esporte ou seja de um desafio de aventura, e que também é uma atividade física, né, Jadir? Qual é a sua opinião? Com certeza. A gente precisa só definir duas coisas, né? Primeiro, atividade física. Atividade física é qualquer ação que a gente faça, tá? E exercício físico. Exercício físico também é uma ação, só que o gasto energético é maior. Então, partindo dessa premissa, desse princípio, sim, se você estiver praticando uma atividade que você saiu da sua zona de conforto, ou seja, sua respiração está acima do normal, que costuma estar, aí sim, você está fazendo um exercício físico, sem sombra de dúvidas. Perfeito, muito bom. Ora, então, olha, o professor dividiu a atividade física, você está fazendo o movimento, então, conta assim como o gasto energético da atividade física, né? E se você planejar isso tantas horas por dia, numa intensidade, ainda vai trazer mais benefícios para você, né? É isso, né? Jadir, e atividade? Você é muito criativo, eu aprendi muita coisa com você lá atrás. Sempre fui um entusiasta seu, você cria brinquedos com materiais alternativos, sucata, já participei até de oficina que você ministrou. E qual a sua contribuição aqui para as atividades hoje em casa no período de quarentena? Por favor. Bom, antes de qualquer coisa, tem o canal Educação Física Escolar, Francisco Ribeiro, depois eu passo de novo, tá? E a gente tem gravado alguns vídeos para todo mundo, a gente tem tornado público, para as crianças, né, da rede pública, mas a gente tem tornado público. Eu sempre pensei no seguinte, muito se reclamava quando a gente começou que não tinha materiais. Eu pensei assim, poxa, eu olhava do lado e via alguns materiais, como se fosse um catador de lixo mesmo, assim, literalmente. Eu entrava, pegava lixo nas latas de lixo e transformava em brinquedo. Por exemplo, o vai e vem.
vai bem, você compra uma cordinha de varal, numa loja de R$ 1,99, amarra num cabo, em dois cabos de um lado, cabo de conduíte, aquela borrachinha, você amarra, fura, amarra dos dois lados e você brinca de vai bem. Vai bem para as crianças que estão começando agora aí, é uma brincadeira muito antiga, tá? É como se fosse com duas garrafas de PET, né? Você coloca o barbante por dentro e fica um torpedo. Você abre, o outro fecha, depois você fecha, o outro abre e a garrafa vai para lá e para cá. Então você corta ela ao meio, coloca uma dentro da outra e você já tem um brinquedo aí que era muito caro antigamente e hoje a gente consegue fazer sem nenhum custo. Pé de lata a gente pega lata de qualquer tipo de lata, por exemplo, de Nescau, de Leite Ninho, e você fura de dois lados, coloca um barbante em duas latas e põe no pé e sai andando. Tá? O chinelão também é outra brincadeira interessante para a gente fazer. Tá? Você pode colocar, por exemplo, duas madeiras, né? Só que aí você pode brincar com duas pessoas, um na frente e outro atrás. Você pega um pedaço de madeira grande e prega com prego, um pedacinho de couro, um pedaço de corinho, ou mesmo pneu de bicicleta, e você sai andando com um na frente e o outro atrás. Você trabalha aí habilidade motora, locomotora e com sincronismo. Tá? Dentre outras, né, a gente trabalha com toquinho, e o que eu tenho trabalhado bastante agora é pneu de carro. Então, vocês pais, vocês poderão deixar aí uns 3 ou 4 pneus, as crianças poderão passar em 4 apoios por cima dos pneus, elas poderão pular esses pneus, elas poderão rodar esses pneus, tá? E aí, junto com ela, você também pode fazer colocar 2 cabos de vassoura dentro do pneu, fazer com que ela forme uma carriola. Então, ela tem um brinquedo que, além de ela brincar, dela ser criativa, ela está tendo um gasto energético aí, está fazendo uma atividade ou um exercício físico conforme a intensidade que ela esteja brincando. Muito bom, que legal. E aí, a possibilidade dele construir também esse brinquedo é muito rica, né, Jadir? Porque ele está trabalhando a habilidade motora fina, né? Está trabalhando a questão do meio ambiente, né? A gente tem umas coisas legais aqui, se a gente olhar lá na ampulheta de Galarrua, não vamos entrar muito no mérito da questão, mas a gente trabalha 3 tipos de habilidade. A habilidade motora estabilizadora, que é o equilíbrio. Por exemplo, no pneu, você pode ficar a criança ficando de aviãozinho em cima do pneu, ela está trabalhando equilíbrio. Se ela ficar com um pé só, também está trabalhando equilíbrio. E o equilíbrio é um dos pré-requisitos para a estabilização. Se ela pular em cima do pneu, ela já está trabalhando habilidade motora locomotora. Então, toda essa gama de atividades, de exercícios, são importantes para as crianças. E, principalmente, como eu disse antes, se isso for feito, se o pai levar essas crianças numa loja de pneus, num centro automotivo, ele vai ganhar esses pneus, as crianças vão estar junto com ele, e, consequentemente, se ele brincar junto, ou pelo menos criar atividade ali para essas crianças, ele vai ser mais que o herói dessa criança. Tá? Então, isso é importante. Tá? Isso é de suma importância. Eu friso, se o pai participar da vida da criança, não tem como. Tá? Cada um no seu limite, todos nós temos algum limite, e as crianças também, mas é importante que elas brinquem, tá? É importante que a gente proporcione, que os pais proporcionem um momento para elas, pelo menos não é a quantidade, é a qualidade. Então, se eu brinco com meu filho 10 minutos por dia, provavelmente ali eu estou tendo um efeito positivo na mente dessa criança. Muito bom, perfeito. Ellen, tem mais alguma... A gente está caminhando aqui para o final da nossa live, e eu gostaria que você desse mais algumas contribuições aí, ou de atividade física, ou nessa linha dos brinquedos de casa, que são acessíveis, né, dos objetos. Por favor. Ô, Luciano, os brinquedos, assim, eu acho que vai de cada um mesmo. Quando eu fui fazer a pós, até, a minha ideia foi, assim, pegar um caderninho, falei, vou trazer 1.500 brincadeiras novas, no caso, para Porto, né, para mim, e
E, na verdade, eu vi que não era nada disso. Era eu aprender a criar as brincadeiras. E esses pais vão ter que aprender a criar as brincadeiras dentro daquilo que ele tem em casa, dentro do tipo de criança que tem também, porque a gente tem que respeitar também o tipo daquela criança, porque nem todas as brincadeiras que a gente fala dá certo para todas as crianças. Então, assim, o pai vai ter que ver aquela criança que gosta mais de correr, então vai ter que gastar mais energia. Tem aquela criança que é mais quieta, aí você vai conseguir fazer uma brincadeira mais tranquila. Então, assim, e em contrapartida, você vai ter que pegar aquela criança que é mais agitada também, trazer ela para um pouco mais quieta, para ela aprender um pouquinho da concentração também. Então, assim, brincadeira, você vai achar 1 milhão de brincadeiras. Tem até eu comentei com você ontem, uma página que chama Brincadeiras e Jogos, que é do coordenador do curso lá de São Paulo, da FMU, e assim, lá também, assim, para os professores, assim, a nível de pesquisar, tem muita brincadeira, e se quiser mandar brincadeira para lá, também eles postam brincadeiras lá, e aí cada um se adequando à realidade que vive, e tentar também, Luciano, eu acho muito importante nesse momento, juntar a brincadeira com a atividade escolar, porque o que eu percebo, assim, que os pais estão ficando malucos para fazer as atividades escolares com os filhos. Então, assim, você pega uma geografia, a criança, você não vai conseguir sentar ela e fazer ela estudar estado e capital. Se você colocar isso numa brincadeira, você vai conseguir fazer ela juntar estado e capital. Então, assim, eles tentarem, de alguma forma, sei lá, põe o nome da cidade, dos estados dentro de uma bexiga, faz a criança soprar e estourar a bexiga, põe as capitais em outra, ela tem que pegar o estado daqui, a capital dali. Então, ela vai conseguir fazer a lição de casa dela sem deixar a mãe dela maluca, porque também os pais também não têm esse preparo para isso, né? Bem lembrado, bem lembrado. Muito bom. Pessoal, a gente tem 4 minutos apenas aqui para encerrar nossa live. Eu vou passar para vocês novamente a palavra, fazendo um resumo, né? Nós falamos da importância do brincar, que o brincar é uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta cognitiva, uma ferramenta para desenvolver o físico, as questões atitudinais, sociais. Nós falamos que a atividade física é importante, que traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança, né? Nós fizemos uma relação com a tecnologia, e para que o pessoal não fique perdido nessa questão da tecnologia, a gente falou sobre a importância de ter um equilíbrio, não é? Que a tecnologia, ela tem os seus benefícios, e quando utilizada de maneira excessiva, ela pode trazer alguns problemas e transtornos sérios. E isso quem está no comando, como vocês falaram aqui, são os pais. É o pai que comanda. Se o pai falar assim, olha, agora não vai, agora parou, chega, vamos fazer a tarefa da apostila, como a Alice falou, vamos agora fazer uma atividade no quintal, como o Jadir, o Gilmar trouxe, agora eu quero que vocês vão brincar. Ou pega o brinquedo, né? Então é o pai que tem o comando ali. O pai, a gente não pode o tempo todo só falar sim e aceitar tudo com as crianças, porque a criança e o adolescente é um ser em formação, né? Se a gente não ajustar ele agora, depois você não vai corrigir, né? Então, a partir dessa fala, né, Gilmar, para a gente encerrar também, a gente estava falando o quê? Se a gente, não só nós, educadores físicos, mas se a família não contribuir para que a gente inclua essa cultura corporal do movimento agora, nessa fase, como que ele vai virar um adulto ativo depois? Né? Exatamente. A gente estava conversando ontem sobre isso, né? Que crianças com pais ativos, a porcentagem aumenta muito, né? Para que quando ela cresça, ela se torne um adulto ativo, e aí que evite todas essas doenças que nós conversamos aqui, o professor Jadir falou, e que tem um hábito de vida saudável. Isso melhora para tudo, inclusive na disposição para o trabalho, para o estudo e para os afazeres diários, né? Pessoas com hábito de vida saudáveis, com certeza absoluta. Tem um amigo, para finalizar a minha parte, a gente fez esporte a vida inteira, eu adoro esporte, ele não é da área, mas ama, e foi no médico, e o médico disse para ele o seguinte: se eu pudesse orientar só uma coisa, todos os meus pacientes, e pudesse dar só uma orientação, essa orientação seria: faça atividade física regularmente. Um dos melhores remédios que a gente pode oferecer a quem a gente gosta, enfim,
A gente que é apaixonado é fácil de falar, né? Por Sim. isso. E falou bem, não é só prevenção, é tratamento. É tratamento, exatamente. É remédio. Perfeito. Nessa linha, Jadir, você acredita que se a família criar uma rotina organizada, ela consegue distribuir todas essas atividades? Ou seja, fazer atividade física, fazer a tarefa escolar e também sobrar um tempinho para ele jogar no videogame, interagir com os colegas. Você acha que a rotina, a organização, a rotina pode contribuir com isso? Com certeza, a rotina principalmente nesses tempos agora, e os pais estão percebendo isso, estão mais tempo com os filhos, a rotina é de suma importância, crucial para o desenvolvimento do aluno, não só da criança, tá? Não só da criança, mas também do adolescente. Então, é importante que eles façam de tudo um pouco, e é importante a participação dos pais, tá? E a gente sabe que tudo isso que a gente falou é importante, tá? Mas o equilíbrio entre tudo isso que vai fazer a diferença. Perfeito. Perfeito. Então, pessoal, olha, é importante a atividade física nessa fase da criança, para ela se tornar um adulto ativo. A gente pode organizar isso criando uma rotina com os horários determinados, porque aí ela consegue fazer tudo. E você, pai, está no comando. Nada de acordar, já ir para o videogame e ficar o dia inteiro no videogame. À noite não é hora de fazer atividade, porque já vai forçar a visão, já está cansada, né? Então, a rotina é importante. E, Elens, nossa, além da atividade física, você sabe que eu também sou entusiasta dos eventos, né? Porque a criança, ela começa a se motivar, né? A partir da participação de um evento. E eu não estou falando de competição, eu estou falando de participação. Está aí o desafio para você, para o professor Hugo, para toda a equipe da associação, continuar fazendo esse trabalho legal, promover eventos para levar essas crianças, porque a partir daí vocês vão inserindo eles nas modalidades, né? No atletismo, na natação, no futebol, né? Com certeza, Luciano. E assim, a gente tenta muito fazer tudo lá, assim, bastante evento, bastante trazer as crianças para dentro do clube, e tá legal, assim, teve esse problema da pandemia que deu uma cortada boa em tudo que a gente ia fazer, mas assim, tá legal e vai ficar cada vez mais legal, com certeza. Hugo. Tá legal. Olha o Hugo aqui. Hugo, o Hugo está de volta aqui com a gente. Hugo, muito obrigado também pela sua participação. Eu gostaria que você falasse aí as considerações finais, Hugo, para a gente ir encerrando a nossa live aqui. O áudio de novo. Estou escutando. De novo. Agora sim. Está escutando? Agora sim. Gostaria de falar aí para a criançada brincar em casa, os pais ajudarem as crianças aí, e que tudo isso logo vai passar, né? Se Deus quiser. E vamos brincar, que o importante é isso. A gente que é adulto, a gente também brinca, tá sempre brincando. Tá joia? Valeu, Luciano, muito bom, obrigado. Parabéns, cara. Obrigado, professores, aí, pelo convite. Fiquem com Deus. Muito bom, Hugo, muito bom. Pessoal, então, para finalizar, eu quero pedir também para o pessoal que está assistindo aí, para que continue se protegendo, vamos continuar com as medidas de prevenção. Ontem eu tive uma reunião com a diretora de saúde, a Carol, e ela pediu isso, sabe? Ela pediu, olha, vocês, professores, precisam conscientizar as pessoas. São atitudes simples, utilizar máscara, né? Continuar o distanciamento social, lavar bem as mãos com sabão, utilizando o álcool, para a gente poder diminuir a contaminação, né? Então, ela pediu para que a gente fizesse esse apelo também. Eu sei que vocês fazem isso aí nas aulas de vocês, mas está aqui, então, deixado o recado de maneira pública. Alguém de vocês quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Rapidão. Eu sou entusiasta da parte de recreação e lazer, e na parte de recreação e lazer está a principal fonte de desenvolvimento das crianças, que são os jogos cooperativos. Tá? Se você começar a trabalhar mesmo em clubes
creches, trabalhar com jogos cooperativos, onde a criança não tem um vencedor, e a criança não vai sair decepcionada, tá? E ela consegue desenvolver todas as habilidades motoras que eu já disse antes. Então, foquem nisso, tá? Reinaldo Soler, Fábio Broto, Terry Orlick, que foi o descobridor, o criador dos jogos cooperativos aí, foquem nisso, pessoal. E o jogo cooperativo é aquele que ninguém vence, ninguém perde, todos vencem, tá bom? Isso é importante. Valeu. Muito bem lembrado, professor, jogos cooperativos, porque às vezes as pessoas relacionam muito a educação física, o esporte e a competição, né? E não precisa ser assim, não precisa haver competição, porque quando há competição, muitas vezes a criança ela fica desestimulada até, né? Ao invés de ser encorajada, ao invés de a gente criar nela experiências positivas, porque nem toda criança ela é boa num determinado esporte. Eu não preciso ser bom no futebol, não preciso ser um bom jogador de vôlei, eu não preciso ser... cada um, né, baseado nas múltiplas inteligências de Geithner, né, Jadir, cada um tem habilidade para algo. Eu coloquei. Eu até coloquei aqui, ó. Tá. Eu coloquei as inteligências aqui. Isso, boa. Então a gente tem que incentivar, criar experiência positiva para eles, não é? E aí, fugindo um pouco da competição, a gente consegue. Bom, olha, gente, maravilhoso esse momento com vocês. Muito obrigado de coração. Eu acho que a gente conseguiu, nesse pouco tempo, aí, levar a informação para as famílias, para a comunidade, para os alunos. Esse era o nosso objetivo. Eu espero que a gente possa ter outros momentos desses. Me coloco à disposição de vocês também, o que vocês quiserem, tá? A ferramenta está aqui. A gente pode explorar esse momento aí e contribuir, dar a nossa contribuição. Alguém de vocês quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrando. Beleza? Obrigada, viu, Luciana, pelo convite. Opa, muito obrigado, Elis. Muito obrigado. Agradeço. Só agradecer pelo convite, dizer que é um prazer enorme estar com vocês aí, profissionais que são referências para mim, né? E além de aprender muito, poder contribuir um pouco com a galera que conseguiu assistir aí para que eles consigam ter um hábito de vida saudável, né? E como vocês bem disseram, qual a melhor maneira da criança aprender se não brincando, né? Então, acho que a ideia é essa. Grato pela lembrança, pelo carinho e pela oportunidade. Aqui eu coloquei, só para encerrar também, eu ri porque eu coloquei aqui as inteligências, o Gilmar falou na primeira fala dele, eu coloquei aqui a inteligência interpessoal, intrapessoal, sinestésica, lógico-matemática e linguística, além de outras mais, criada por um americano, tá, que é em 1980. Tá joia? Então, você vê que existe aí, né, o estudo, né? Hugo, beleza, meu amigo? Obrigado. Valeu, obrigado, viu, Luciano? Valeu, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Então, junto que você precisar de mim aí, vocês também, os professores Jomar, Jadir, Ellen, trabalhamos junto lá. O que vocês precisarem de mim aí, estou à disposição sempre. Beleza? Obrigado. Muito bom, professor. Vou pedir para vocês para a gente finalizar com uma salva de palmas para todo mundo que ficou 1h30 escutando a gente aqui, né? Valeu. E aí também terminar com essa música maravilhosa da Kill Smith. Era uma vez. Eu escuto essa música, cara, me dá vontade de chorar, porque é a nossa infância, né, cara? O dia que a gente não tinha preocupação, que saía pro campinho para jogar bola, né? Aqui, ó. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando, então, essa live aqui. Esperamos todos ter contribuído com vocês. Foi uma live muito especial, muito divertida também. Gostoso de participar e de compartilhar com vocês. Muito obrigado, professores, a todos vocês de coração. Então, vamos praticar atividade física. O movimento é o remédio, é o tratamento aí para muitos males aí do nosso planeta Terra. Muito obrigado, gente. A gente encerra aqui. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau. Obrigado. Valeu.